Ninguém perde a salvação. A Bíblia afirma que é impossível as ovelhas serem arrebatadas das mãos de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará das minhas mãos. João capítulo 10, versos 27 e 28. A mesma verdade é declarada pelo apóstolo Paulo. Abre aspas, aquele que começou a boa obra em nós, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1,6. Essas são algumas das passagens que deixam a verdade absolutamente estabelecida. Existem, porém, as doutrinas que deixam essa verdade claramente subentendida. A primeira delas é a referente à predestinação. Ela ensina inequivocamente que a nossa salvação deve-se a um decreto eterno e irrevogável. O amor de Deus por nós é antigo. Outra doutrina que estabelece o ponto, em definitivo, é a da regeneração. Ela ensina que a obra de Deus na vida do eleito é perfeita. Aquilo que a eleição estabeleceu na eternidade é levado a cabo por Deus, que escreve no coração do eleito a sua lei, dando-lhe um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Outra doutrina, pouco conhecida, mas de fundamental importância para a segurança dos cristãos, é a do pacto da redenção. Ela ensina que o Pai elege, o Filho dá sua vida na cruz pelo eleito, e o Espírito o regenera, chama, santifica e glorifica, conforme Romanos capítulo 8. Quem poderá invalidar o decreto do Pai, tornar nulo o sacrifício do Filho e desfazer a obra do Espírito na vida do eleito de Deus? Vamos pensar na hipótese de um cristão perder a salvação. Pense comigo. O que significaria? Que Deus pode deixar um filho seu se perder eternamente, embora saiba de antemão que ele está prestes a perder seu bem maior. Esse não é o Pai cujo amor as Escrituras revelam. Crer na perda da salvação é esvaziar Deus da sua glória. É fato fora de controvérsia que o cristão pode passar por períodos de esfriamento espiritual. Nessas ocasiões, o que acontece com a sua vida? Ele perde a salvação. As Escrituras revelam crentes, em alguns pontos da sua jornada espiritual, se comportando como incrédulos. Ela os mostra como que privados subitamente da salvação de que gozaram? Não. Esse não foi o caso de Davi após a sua experiência de adultério, nem do apóstolo Pedro após haver negado a Cristo 3 vezes. O que eles perderam não foi a salvação, mas sim a alegria da salvação. Por isso, voltaram, como sempre acontece com todo verdadeiro convertido, após uma fase de envolvimento com um pecado qualquer. A perda da alegria o faz ver o pecado como estupidez. Deus também tem seus métodos de trazer filhos rebeldes para casa. O amor de Deus é fogo consumidor. Pedir que Ele nos ame significa também solicitar que nos discipline quando nos afastamos dos seus caminhos. Isso não significa que pastor, presbítero, diácono e evangelista não possam se afastar para sempre do evangelho. Mas quem disse que todos os pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas são convertidos de fato? Um falso cristão pode ir longe no seu cristianismo de coração não transformado. Seria essa doutrina um estímulo para um cristianismo sem vigilância? Estimularia o crente à prática do pecado? O regenerado não se sente no direito de ser muito mal porque Deus é muito bom. A obra da graça em seu coração, embora acompanhada de alguma corrupção da antiga natureza pecaminosa, que será totalmente destruída na glória eterna, é tão profunda que o verdadeiro crente, como diz Calvino, continuaria a servir a Cristo, ainda que lhe fosse anunciado que demônios e inferno não mais existem. Quando Deus elege, sua graça garante não apenas o arrependimento para a vida, mas uma vida de constante arrependimento, porquanto essa mesma graça faz o crente se ver na presença de um ser totalmente amável, a quem se recusa a entristecer. Já basta a dor de pecar contra o amor.